Aleluia, glória a Jesus. Abra a palavra do Senhor em Daniel 10, 12. Daniel 10, 12. Aleluia, Deus. Glória, glória a Jesus. Jesus, glória ao teu nome. A expectativa do Senhor é que a gente esteja com o coração assim toda hora. A expectativa do coração de Deus é que estejamos assim diante dele todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Ele espera que o meu coração e o seu coração toque o coração dele todos os dias. Essa é a expectativa do Senhor, que a todo momento o seu coração esteja aberto e atento ao que Ele quer dizer, ao que Ele quer falar ao teu coração, amém? Daniel 10, 12. Daniel 10, 12 diz o seguinte, amém? Então disse-me ele: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E eu venho por quê? Por causa das tuas palavras. Vou repetir. Então disse-me ele o anjo, dizendo a Daniel: não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E eu venho por tuas palavras. Amém? Pode se sentar, fica à vontade, glorifica o Senhor, exalta Ele. Exalta o Senhor Jesus, Ele é digno. Aleluia, Jesus, aleluia. Quero que você fique com uma palavra, uma frase que Deus colocou no meu coração desde segunda-feira, que é o seguinte: o Senhor não esqueceu do que você apresentou a Ele em oração. Isso é do Senhor. O Senhor não esqueceu do que você apresentou a Ele em oração. Seja ontem, hoje, semana passada, 10 anos atrás. O Senhor não está preocupado com isso. Ele está dizendo para mim e para você hoje que assim como Ele fez com Daniel, Ele não esqueceu do que você ajoelhou, você dobrou-se ao Senhor, apresentou ao Senhor em oração. O Senhor não esqueceu. Porque a palavra disse que Ele veio por causa das palavras. O Senhor liberou o anjo a Daniel por causa das palavras e porque Ele colocou o coração dele inclinado. Para quê? A entender e a se humilhar. Aí eu vou ter que voltar aqui um pouquinho no capítulo 6. Porque para a gente saber como é que era a rotina espiritual de Daniel, como que ele se entregava ao Senhor, era uma entrega total, como que ele fazia, ele se preocupava com as más notícias, ele se preocupava com os rumores. Então a gente vai analisar o seguinte, em Daniel 6, a gente percebe ali no versículo 11, que Daniel ele tem uma vida de oração. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor 3 vezes ao dia, não se preocupando com nada, com as janelas abertas. E ali ele parava 3 vezes ao dia para orar ao Senhor, para entregar-se ao Senhor em adoração, em oração e súplica. A súplica é algo até mais fervoroso, então ele se entregava. Daniel 6, versículo 9 diz assim: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa e com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Achei interessante esse como costumava fazer antes. Quer dizer, Daniel já tinha esse hábito, só que o rei Dario precisava de príncipes
de inteligência excelente, príncipes sábios, e Daniel foi o preferido deles. Eles viram que Daniel, no versículo 3, fala que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente, sábio, inteligente. E Dario, e assim como as outras pessoas, percebem essa característica em Daniel. Só que, se eu e você estamos buscando ter esse espírito excelente, ou se já alcançamos, não sabemos, sempre virão pessoas, outros, que vão tentar fazer você parar. E não foi diferente, porque no versículo 4, os presidentes e os príncipes buscavam encontrar ocasião contra Daniel. Então, no versículo 4 do capítulo 6, eles procuravam algum furo, alguma brecha, algum erro, alguma culpa em Daniel. Eu preciso encontrar alguma coisa nesse homem, porque ele deve ter alguma falha, só que não encontraram. Então, um deles pensaram assim: a única maneira da gente encontrar um furo é a gente entender como é que é a religião dele, o Deus que ele serve, e a gente vai entrar aí. Eles disseram assim, então, versículo 5, então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então, diante da vida de Daniel, não encontraram culpa, não encontraram erro. Eles imaginaram: vamos ver a lei do Deus que ele serve. E ali eles encontraram, perceberam que Daniel tinha uma devocional, né, uma rotina de oração com Deus. E ali eles induziram o rei a assinar um estatuto, um decreto, de que todas as pessoas dali deveriam suplicar, orar somente ao rei. Não poderia ser a nenhum outro Deus e a nenhum homem, durante 30 dias. Só que aí Daniel, com essa notícia, ele não se abalou, a fé dele continuou intacta. O que ele cria, o que ele acreditava, permaneceu intacto, inabalável. E assim pegaram Daniel orando, viram Daniel orando 3 vezes ao dia. E você já deve ter ouvido, né, o desfecho dessa história. Como o rei já havia assinado o decreto, então quem fosse pego orando a um outro Deus seria lançado na cova dos leões. Daniel foi assim lançado, só que o Senhor bradou, né? Como eu já ouvi pregações, os leões tiveram que jejuar naquele dia. Os leões tiveram que jejuar naquele dia, porque Daniel era um homem de Deus, um homem de espírito excelente. Versículo 11 do capítulo 6. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Por que eu estou detalhando um pouco aqui o capítulo 6? Para a gente entender que, independente de um decreto, independente de uma notícia, independente do que falaram para mim e para você, o seu tempo com Deus precisa permanecer intacto. Essas notícias: fulano está muito grave, o desemprego chegou, fulano está doente, eu tenho uma causa na justiça há mais de 5 anos, 10 anos. Vai chegando as notícias, né? Será que você consegue a paz no seu lar? Todo dia uma gritaria, uma contenda. Será que você consegue? Independente das notícias que foram chegando para Daniel. Já pensou? Você recebeu uma notícia que assinaram um decreto que se você orasse ao seu Deus, você seria lançado numa cova dos leões? Será que permaneceríamos orando 3 vezes ao dia? Ele não se abalou. O tempo dele com Deus permaneceu intacto. É interessante esse finalzinho aqui que fala: ele continuou fazendo o que costumava fazer antes. Ele já orava, ele já buscava o Senhor. Não é por causa da notícia dos leões que vão me devorar que eu vou deixar de buscar ao meu Deus. Não é porque o desemprego bateu na minha porta, na sua porta, a enfermidade incurável bateu na minha porta, na sua porta, que a nossa fé, que o nosso tempo de oração com Deus
vai se abalar. Então Daniel permaneceu fiel ao seu Deus. Só que mais para frente aqui, o compromisso de Daniel era com Deus. Então o compromisso de Daniel não era com as notícias nem com o homem, era com Deus. Amém. Aqui no capítulo 9, deixa eu ir aqui, gente. Nossa. Sim. Deus operou maravilhosamente bem. Daniel saiu dali intacto. Glória a Jesus. O nome do Senhor foi exaltado. Amém? No capítulo 9, o que Daniel começa a fazer? Daniel se coloca na brecha pelo povo de Israel que havia se rebelado contra o Senhor. O que eu estou falando? Estou lembrando você, a mim, a você, oração. Aqui no capítulo 9, versículo 3, Daniel diz assim: e coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano e saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz a minha confissão e disse: ó Senhor, grande e temível Deus, que mantém o pacto e misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Então aqui no capítulo 9, Daniel agora ele está orando ao Senhor, buscando ao Senhor, trazendo a memória do Senhor. Deus, o povo está pecando, o povo não está querendo o Senhor, o povo se rebelou contra ti, mas lembra, Senhor, da tua misericórdia. Lembra, Senhor, do teu perdão. Lembra, Senhor, do pacto que foi feito. Por isso que essa questão do compromisso, o compromisso de Daniel era com Deus. O seu compromisso está com quem? O meu compromisso está com quem? O compromisso de Daniel era com o Senhor. Então ele rasga o coração em oração. Ele tem uma vida de oração. E ele vai dizendo, versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertence as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra Ele. Aqui, Daniel, ele está orando ao Senhor em favor do povo. A oração não é só individual, é em favor de outro. Senhor, o teu povo se rebelou, o teu povo está se satisfazendo no pecado, não está buscando mais a tua face, mas Senhor, ainda há misericórdia, ainda há perdão, ainda há pacto, aliança. Daniel foi trazendo a memória do Senhor, né? Se eu posso dizer assim. Daniel foi lembrando ao Senhor do que já havia sido estabelecido antes mesmo. Versículo 16. O Senhor, ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém, o teu povo, tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Presta atenção, quando nós oramos ao Senhor, colocamos as nossas súplicas e os nossos pedidos diante do Senhor, o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece. Nessa segunda-feira, quando o Senhor falou comigo, eu falo para vocês sempre isso, né? Mas eu queria falar de uma palavra que eu nem lembro mais onde está. Mas eu queria falar de alegria. A virgem se alegrará na dança. Eu estava com essa palavra, caramba, alegria, a virgem. Depois veio uma palavra que eu falei aqui na consagração também, lançando as coroas, né? Vamos abrir mão das nossas coroas, está lá em Apocalipse. Quando eu, em casa, eu ajoelhei para orar, aí veio essa palavra, Daniel 10:12. Lembra, Fabiana, que você, um tempo atrás, você estava orando aí por isso? Não esqueci não, tá? Não esqueci não, Fabiana. Você pode ter esquecido até de orar, mas eu não esqueci. O Senhor não esquece do combinado que você fez com Ele. O Senhor não esquece do acordo que você fez com Ele, do pacto que você fez com Ele, da oração que você lançou diante do Senhor, da sua súplica. O Senhor não esquece.
Creia nisso com força. O Senhor não esquece. E Ele faz questão de te lembrar. Lembra, Fabiana? Lembra, Fabiana, daquela vez que eu falei com você assim? Eu falei, ó, você estipula assim para Deus, ó, até o final, 2021, né? Até o final de 2021, Senhor, isso aqui vai estar resolvido. Você lembra, minha filha? Você lembra, meu filho? Creio que o Espírito Santo vai estar trazendo à memória aí alguns acordos que você fez com o Senhor. E de repente você pode ter até esquecido, mas o Senhor não esqueceu. O Senhor não esqueceu. Vamos continuar aqui. Então, no versículo 17, ele diz, no capítulo 9: agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e observa as nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças. Quer dizer, ele não estava apresentando aquela causa porque ele era justo. Ele poderia até dizer, né? Porque o rei não encontrou injustiça nele. Ele poderia, ô Deus, faz aí porque eu estou aqui, estou limpinho, com minha veste branca, estou bonitinho. Não, ele falou, não é por causa da minha justiça não. Como é que ele falou? Por tuas grandes misericórdias. Que coisa linda. Pela justiça do Senhor, pela sua grande misericórdia. Faça isso, Deus. Às vezes a gente começa a orar, faz um combinado, um propósito com Deus. Eu vou chamar propósito de combinado, pode ser? Então, a gente faz um combinado com o Senhor. Senhor, eu vou orar tantas vezes ao dia. Senhor, eu vou buscar o Senhor nessa área. Senhor, eu preciso limpar meu nome. Eu quero que seja limpo até o final desse ano ainda, Senhor. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Senhor, eu não quero continuar desse jeito que está. Senhor, eu quero estar mais ligada contigo. Eu quero estar mais sensível contigo. A gente faz uns acordos. Aí passa um dia, 2, 3, às vezes até semanas. E a gente para, esquece. Ah, Deus não falou, Deus não respondeu. Poxa, nenhuma luz acendeu, Deus não piscou nenhuma luz, não acendeu. Ah, vou parar. O que você lançou diante do Senhor em oração e súplica, o Senhor não esquece. O Senhor leva muito a sério. A gente que muitas das vezes brinca, mas o Senhor, Ele leva muito a sério o que você coloca diante dEle em oração. O que a gente entrega ao Senhor em oração, Ele leva muito a sério. E Ele levou muito a sério cada palavra que Daniel lançou em oração e súplica. Então ele declara que ele não tem justiça, mas que o Senhor é grande em misericórdia. Versículo 20. E quando eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, eu acho interessante isso, porque a gente pode pensar assim, caramba, ele não tinha pecado. Tinha, gente, tinha. Confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando a minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, foi impelido a voar rapidamente. Enquanto ele orava, meu Deus do céu, enquanto ele orava, Gabriel foi impelido a voar rapidamente e tocou-me por volta da oblação da tarde. Naquele momento de oração, naquele momento de oferta de oração, oblação, né? De oferta de oração ao Senhor, o anjo Gabriel foi impelido a ir lá e dar uma tocada diferente. Encostar ali, peraí, eu tô aqui. E ele toca. Ele é impulsionado, impelido, né, rapidamente. Versículo 22. E ele informou-me, o anjo informou para Daniel, e falou comigo e disse, ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. Daniel não estava pedindo isso, mas o anjo falou, habilidade e entendimento. No início, isso aqui é muito forte, no início das tuas súplicas veio a ordem. A ordem já veio no início da súplica. Não foi no final do propósito. A ordem veio no começo da súplica. Assim que você estabeleceu um combinado, um propósito com Deus, assim que você coloca, Senhor, eu quero caminhar contigo, Senhor, visita aquela causa. Assim que no começo você estabelece aquele pacto com Deus,
aquele acordo com Deus, aquele combinado com Deus. Naquele exato momento ele libera a ordem. Vai lá. Só que, preste atenção. Eu de tarde aqui estava lá e... Senhor, mas às vezes acontece o Senhor liberou, mas não aconteceu ainda, né? Liberou a ordem, mas Senhor, não está parado ainda. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu comigo muitos anos atrás, mas aconteceu. O que acontece? Eu orei ao Senhor, busquei ao Senhor que eu queria um filho, porque havia perdido um. Falei, Senhor, acho tão lindo aqui meu vizinho, fica brincando, jogando o menino pro alto, e eu não tenho meu menino aqui. Eu falei, Jesus, quero meu menino. Senhor, eu quero bebê, quero ir lá. Ia no quarto, ia no banheiro, eu orava muito no banheiro. Ia no banheiro, eu falava, Jesus, estou chorando aqui, mas no teu pé. Estou chorando no teu pé. Estou chorando aqui, Senhor. Eu olhava, nossa, Jesus, cadê o meu? Só que o meu corpo ainda estava doente. Eu precisava sarar o meu corpo no nome de Jesus. Eu precisava me cuidar. É igual assim, o Senhor liberou uma palavra de que você vai ser mãe, mas está com cisto no ovário, está com um monte de coisa. Precisa cuidar para que o Senhor, porque a ordem já foi dada. Ó, farei da estéril alegre mãe de filhos. Farei. Mas eu preciso cuidar. Essa é a minha parte. Então a ordem do Senhor foi lançada e liberada. Mas o que cabe a mim fazer, eu preciso fazer. Então, perdi o Joãozinho, que era Joãozinho também. Perdi o Joãozinho 2009, 10 de dezembro de 2009. O Isaac só nasceu em 2013. Foram 3 anos do Senhor ali preparando, movimentando. Eu tive que tratar minha saúde. E papapá. E o Senhor foi lá e liberou o Isaac. Filho da alegria, filho da promessa, homem de Deus, menino de Deus, adorador. Então, o que o Senhor falava ao meu coração a respeito dessa ordem, porque você pode pensar assim, mas eu estou orando, falou que desde o início o Senhor já liberou. O Senhor liberou, mas o que cabe a mim fazer, eu preciso fazer. Porta de emprego, mesma coisa. O Senhor liberou. Fabiana, olha só, Deus liberou para você. Vou usar aqui o nome da irmã Mônica, por exemplo. Deus liberou a irmã Mônica. Você vai trabalhar no RH, não sei aonde. O Senhor liberou. Mas não entregou. Vamos supor que a irmã Mônica não entregou o currículo. Estou usando teu nome, tá, irmã Mônica? Não entregou o currículo. O pastor virou e falou assim, poxa, irmã Mônica, olha só. Lá na empresa está tendo uma oportunidade que é o seu perfil. Aí a irmã Mônica, vou lá. Foi lá. É para ir lá segunda-feira. Não, posso ir na terça? Na quarta. Vai lá, essa semana. Entendeu? Então é a nossa parte. Eu preciso fazer. Mas a ordem foi liberada. A ordem do Senhor foi liberada. O Senhor liberou a ordem. Então, valeu a pena a oração de Daniel? Valeu. E tem valido. Vale a pena orar. Versículo 23 que eu acabei de ler. No início das tuas súplicas veio a ordem. E eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. Então ele falou, Daniel, tu é amado, mas olha só, fica ligado na questão, fica ligado na visão, não desliga não. Então eu vou fazer, já liberei, mas tu não se desliga não, fica atento. Aí, o que diz no versículo 24? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, 70 semanas, e sobre a tua cidade santa, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar visão e profecia e para ungir o Altíssimo. Então o Senhor respondeu à oração e disse, Daniel, amém, tu orou, varão. 70 semanas 70 semanas esse povo vai estar reconciliado com Deus. Esse povo vai estar de volta para o coração do Senhor. 70 semanas. O Senhor liberou a ordem e em seguida Ele falou uma data, Ele falou um tempo. Então o Senhor libera uma ordem para mim e para você. Mas Ele diz também um tempo. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de apresentar as suas petições e súplicas diante do Senhor.
Não pare porque não está vendo nada. Não pare. Outro algo que eu queria compartilhar com vocês também é a respeito desse texto, exatamente esse texto. Eu orava constantemente pela minha parentela, minha mãe, irmãs, sobrinhos, todos. E sempre orando. E um dia, num culto de quarta-feira, lá na igreja de Curitiba, eu ajoelhei. Eu acho que o dirigente pediu para orar pela família, alguma coisa assim. Uma oração no final. Já iam impetrar a bênção. Só que aí essa pessoa... Posso falar algo? Eu falei, opa... Posso falar algo? Vamos orar pela família. Você ore pela sua família. E quando eu ajoelhei para orar, veio um engano na minha mente. Veio assim, vai orar porque tu não está vendo nada. Olha como é que... Se você estiver fazendo algo e tiver alguma dúvida ou variação, peça a Deus para te dar uma palavra dele. Porque a palavra é a verdade. Nela não há mentira, não há variação, não há confusão. Então, enquanto eu ajoelhava, e eu comecei, Senhor, abençoa ali minha mãe, visita, papai. Aí veio, né? Pra quê? Precisa não. Só que aí depois, o Senhor veio com essa palavra. Então disse, não temas, Fabiana, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Então o Senhor vem, o Senhor libera um anjo a partir do momento que você dobra o seu joelho e coloca a sua petição diante do Senhor. Ele vem por causa das tuas palavras, por causa do seu pacto, do pacto que você faz com o Senhor, do combinado que você fez com o Senhor. Vou orar pela minha família, vou orar pela minha família. Vou buscar o Senhor pela salvação do meu marido, vou buscar o Senhor pela salvação do meu marido. 7 semanas. 7 semanas no monte, 7 semanas em casa, 21 dias. Não sei qual o combinado, qual é o acordo, qual é o propósito que você fez com o Senhor. Mas vai até o fim. Porque o Senhor não esquece. Ele não esquece do que você clamou em oração. O Senhor não esquece do que você apresenta a Ele em oração. O Senhor não esquece. E o Senhor veio e operou grandemente na vida de Daniel. Mas Daniel não parou de orar. Não parou de buscar ao Senhor. Independente do que acontecia, independente de notícias, de decreto, ele não ficou preocupado com isso. A Fabiana, você acha fácil? Não, não é fácil. Essa palavra de oração, gente, o Senhor está falando muito ao meu coração, muito mesmo, forte mesmo diante do Senhor. Porque às vezes o dia da gente está tão agitado. Olha só, o pessoal da célula, na verdade o Kaique, né? Teve uma iniciativa direcionada pelo Espírito Santo de fazer uma devocional com os juvenis pelo Zoom, por chamada de vídeo. E tem sido uma bênção. Às vezes tem 3, 4, 5, já teve vezes de ter 7. Mas tem sido um tempo tão precioso. E não me deram oportunidade não trouxe o estudo não. Né, Kaique? Não me deram oportunidade. Não me deram oportunidade não. Não tem problema. Ó, o Kaique falou, tia Bia, vou botar aqueles que não deram estudo ainda. Aqueles que não deram estudo, vou colocar ali na devocional para eles irem aprendendo, para depois dar o estudo lá. Eu falei, amém, irmão? Amém. Sim, Senhor. Então, e eu fico ali recebendo aí ontem, foi ontem, Kaique, que teve a devocional? Anteontem? Ontem foi sábado, sexta, eu acho. Não sei. Então, o que aconteceu? Ele botou todo mundo para orar. Ele está fazendo assim agora, Jesus. Segura esse menino, Jaque. Não, segura não, solta lá. Então, ele botou todo mundo para orar. Aí eu falei, não vai pedir para orar não. Falta tia Bia, falta a senhora. Aí eu, vou orar. Então, tem sido muito bom, um tempo muito precioso, porque você vê a responsabilidade que eles têm, né? A Júlia lá lendo direitinho, falando, sendo edificada e edificando outros. Então tem sido um tempo muito precioso de busca pelo Senhor. Aprenda isso essa noite. Busque ao Senhor em oração. Vamos buscar ao Senhor um pouco mais em oração, porque tudo que você lança diante do Senhor em oração,
Ele não se esquece. No tempo oportuno, a ordem já foi liberada, mas no tempo oportuno, você vai ver as coisas acontecerem. Você vai ver o milagre do Senhor acontecendo. Seja o que for. Seja o que for. Principalmente aquela causa que você não dá nem mais nada. Você fala assim, meu Deus, isso aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu tenho as minhas causas. Você tem as suas causas. Cada um de nós. Só que o anjo falou para Daniel, desde o primeiro dia, ele enfatiza o primeiro dia, desde o primeiro dia em que você primeiro dia em que tu dispuseste, não sei como é que vai ser o verbo aqui, tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus. Então, desde o primeiro dia que ele estabeleceu aquele propósito com o Senhor liberou o anjo para dar a ordem, para cuidar, para ir aonde necessário fosse. Porta de emprego, causa na justiça, cura, restauração, paz no lar que está cheio de briga, contenda, palavrão. A partir do momento que você faz esse acordo com o Senhor, estabelece isso com o Senhor leva muito a sério. Queria falar algo também aqui com vocês, que o Senhor, Ele é extremamente organizado. O Senhor é organizado no sentido de detalhes, sabe? Ele preza pelos detalhes. E eu vi um filme que você já deve ter visto aí, Karate Kid, tira casaco, bota casaco, aquele, não sei se vocês já viram, né, do filho do Will Smith. O que acontece? Tem uma frase do Jack Chan, que ele fala assim, o menino fala assim pra ele, mas como é que a gente tem que começar logo a treinar, a fazer as coisas? Ele falou assim, você já começou, uma coisa assim, né? Você já começou. Poxa, eu tô esse tempo todo aqui, tira casaco, pega casaco, não sei o que, casaco, bota casaco, fazendo isso o tempo todo. Aí ele fala assim, Kung Fu está em tudo. Ele fala que o Kung Fu está no tirar casaco, botar casaco, como está no tocar um teclado, o Kung Fu está em tudo. Só que aí eu trago pra gente aqui, o nosso Senhor, Ele está presente em tudo, nos detalhes, em tudo. Esse menino do filme, ele estava em desobediência, porque ele sempre jogava o casaco no chão. E o mestre, quando viu isso, ele falou, poxa, eu vou ensiná-lo o Kung Fu, mas ensinar a obedecer também. E é dessa mesma maneira que o Senhor faz comigo e com você. Ele aproveita uma situação de adversidade ou até de pecado, você pecou, falhou, tem uma vulnerabilidade, uma fraqueza, e Ele usa para Ele, e Ele está comigo e com você. Então, o Senhor Jesus, Ele está em tudo nas nossas vidas, Ele está em tudo, presente em todos os momentos. Quando eu cheguei em casa, agora, né, de tarde, agora há pouco, eu estava lá e eu falei, ai, Fê, eu falo destrinchar, tem que destrinchar a palavra ainda, né? Que às vezes eu acho até que é o mais difícil que a palavra, né? Para entender o que Deus quer. Aí eu liguei ali na rádio, né? Aí só cantava música que falava disso. Senhor não esquece, de lembrança, sempre as palavras. Eu falei, caraca, Kung Fu está em tudo. Não é o Kung Fu, o Senhor Jesus está em tudo. Você me entende? O Senhor Jesus está em tudo, em todos os detalhes. Ouvi, aí daqui a pouco cantou uma música, canta, uma música linda, eu cantando, eu falei, ai Jesus, glória ao teu nome. Aí minha mãe estava deitada lá na cama, eu falei, mãe, fica aí, vou ficar aqui. Aí fiquei lá adorando ao Senhor. É uma presença de Deus. Quando a gente busca o Senhor de coração, a gente acha, não acha, Thaís? A gente acha o Senhor quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. Então Daniel buscou ao Senhor. Ele não deixou de orar 3 vezes ao dia por causa das notícias. Ele orava sempre, sempre. O Senhor não esqueceu do que você apresentou a Ele em oração. Tudo que você apresentou ao Senhor, Ele não esqueceu. O Senhor continua com os ouvidos abertos e com as mãos estendidas. Acho que é Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se não está encolhida, está
estendida e os ouvidos não estão tapados. A única coisa que faz separação para que a mão se estenda e o ouvido se incline são os pecados e a iniquidade. Se eu confesso e deixo, a mão volta a se estender e o ouvido volta a se inclinar para mim e para você. Sejamos como Daniel, que independente das circunstâncias, independente das notícias, orava ao Senhor, colocava tudo diante do Senhor, com dor ou sem dor. Teve um momento aqui que ele não se aguentou em pé, ficou enfraquecido. Aqui, ó, levantei-me tremendo, capítulo 10, 11. Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e ponte em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Não tem como sentir a presença do Senhor, o anjo do Senhor se aproximando diante de mim e de você, e eu não ter tremor e temor diante do Senhor. Lance todas as suas orações diante do Senhor, ainda que venha um engano na sua mente. Para que vai orar por essa causa? Essa causa já está perdida. Não desista, persista em oração. A vitória foi concedida ao servo do Senhor Daniel e é concedida a mim e a você. Eu ainda tenho um propósito até o final desse ano. Eu ainda tenho um propósito com o Senhor até o final de 2021. E eu creio que sim, o Senhor dirá sim. Eu creio que o Senhor estabelecerá esse propósito para comigo, com a minha casa e com a minha família. E você, quais são os seus propósitos de oração diante do Senhor? Corra logo para o joelho, ore ao Senhor e coloque diante do Senhor, porque Ele não esquece. Ele não esquece do que você coloca diante dEle. O Senhor não esquece. Pode parecer, mas Ele não esquece. Ah, Deus, é isso. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus guarde o seu lar. Que o Espírito Santo, eu creio e tenho certeza que Ele visitou os nossos corações. Eu creio e tenho certeza que Ele trouxe à memória aqueles combinados que você fez com Ele e não conseguiu cumprir, não conseguiu ir até o fim. O Senhor não se esqueceu. O Senhor não esqueceu do que você apresentou a Ele. E Ele vem por causa do combinado, por causa da oração. Ele vem por causa das suas palavras. Você entende? Ele vem por causa das suas palavras. Amém, Jesus, amém. Ele vem por causa do acordo estabelecido, por causa do compromisso de fé que você teve com Ele e tem com Ele. Orou ao Senhor, não viu nada? Permaneça. Permaneça orando ao Senhor. Permaneça orando ao Senhor. Ainda que algo diga para quê? Permaneça. Permaneça orando ao Senhor. Não desista. Não desista. Tem pessoas que às vezes a gente evangeliza, né? A gente está cuidando, e a gente quer que ela fique inflamada logo. A gente quer que aquela pessoa já esteja logo aí trabalhando na obra, exercendo o chamado. Mas o Espírito Santo está trabalhando nos detalhes. Ele está cuidando. Não pare de orar. Não pare de suplicar. Não pare de clamar e buscar ao Senhor em oração. Eu tive no quartinho de oração da irmã Soninha e tem várias fotos, vários nomes colados. E ela ora por todos. Todos. Uma vez eu estava saindo aqui da igreja e o Isaac saía da escola às 5 horas e era 4h45, eu estava aqui ainda, não estava conseguindo pedir o Uber, não vinha. Eu falei, Jesus, eu nervosa. Aí eu fui ali na casa do seu Nilton. Tava o seu Nilton ali e um amigo dele. Lembra, seu Nilton? Que é Uber. Aí eu falei, seu Nilton, o senhor tem aquele aplicativo? O senhor pode pedir para mim, não sei o quê? Aí o seu Nilton falou, não tenho não, mas esse rapaz que está aqui é Uber. Eu falei, é Uber? É. Então, meu Deus do céu, eu tenho que chegar lá 5 horas, irmão Uber. Tem que chegar lá, porque buscar a criança. E ele
prontamente foi. Eu falei assim, amado, olha só, normalmente o Uber dá esse valor X. Eu tenho esse valor aqui, até esse valor aqui, tudo bem? Aí ele, não, minha amada, não senhor, não senhora. Eu vou levar você lá onde você quiser, você não precisa pagar nada. Só que, olha só que, você vai orar por mim todo dia às 18 horas. Tu lembra disso? Você vai orar por mim todos os dias às 18 horas. Acordo. Acordo estabelecido. Ora pela... Ele não falou nem o quê. E eu, quando oro, é a casa, visita lá, dispensa. Senhor, guarda a saúde, não sei onde está precisando, e vou orando. Então, é tremendo o poder da oração. A oração move a mão de Deus. A oração faz coisas acontecerem. Se a gente não orar, como é que é? A oração faz acontecer. Exatamente. Então a oração faz acontecer. Permaneça orando, não pare de orar. No seu momento lá com Deus, se você for impulsionado à oração, você está lá lavando louça, fazendo alguma coisa, vê aquela alegria transbordante, vai orar, o Senhor te quer. Vai orar, vê uma alegria, Senhor, que alegria. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Busca o Senhor, porque Ele não esquece do que você estabelece com Ele em oração. Amém? E eu gostaria de chamar você aqui no altar, você que já fez um acordo com o Senhor. Você estabeleceu com o Senhor orar pela sua família ou por uma causa na justiça, quer seja a causa, uma porta de emprego, salvação de um parente, paz na casa, cura, milagre. Só que porque você não viu nada acontecer na sua vida ou na vida daquela pessoa que você orava, você parou. Porque você falou assim, poxa, eu não estou vendo nada. Será que está valendo a pena? Venha ao altar do Senhor para a gente orar e firmar novamente um acordo, um pacto com o Senhor. Venha ao altar do Senhor. Venha ao altar do Senhor, lançar diante do Senhor aquele acordo que você fez lá atrás e não conseguiu firmá-lo. Você fez um acordo com Deus. Você fez um pacto com o Senhor, mas você não conseguiu. A luta te envolveu de uma maneira que você parou. Venha ao altar do Senhor.